Amém. Deus abençoe toda a igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Pastor, eu quero agradecer ao meu Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concedeu, de poder estar aqui junto à igreja para pregar essa palavra, participando desta campanha, amém, de preparação e santificação para a volta de Jesus, entendendo que os sinais nos avisam, amém, que a igreja precisa correr, amém, aos braços do Senhor, se preparar para a vinda dEle, porque esse dia da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja está próximo. Quantos têm discernido esse tempo, percebido os sinais de Jesus? Levanta a sua mão. Amém. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as profecias não enganam, cenáculo a fé. Amém. Tudo que ela afirma, ela comprova. Estamos perto da vinda de Cristo. Amém. Quero agradecer ao meu Senhor por fazer parte dessa igreja, dessa revelação com os irmãos aqui nesta noite. Amém. Valorizando a palavra do nosso Senhor. Cenáculo a fé. Hoje, amém, aqui na sede em São Paulo, aos demais pela internet, vão compartilhar dessa revelação. E Jesus não erra no que Ele fala. Quero dar a minha saudação em Cristo aos meus irmãos que estão pelo horadaverdade.com. Deus abençoe a todos que se encontram aí, em nome de Jesus. Transmissão ao vivo, dia 20 de outubro de 2013, diretamente da Igreja Cenáculo a Fé, da sede em São Paulo. Estamos aqui, amém, em transmissão ao vivo, dando boas-vindas, saudações a todos os membros dessa igreja, aos demais convidados de Jesus, que vão participar dessa revelação, junto conosco, nesse domingo, amém, dia 20 de outubro. A igreja vai levantar a sua mão, bem alto, vai saudar a todos que estão lá, dizendo a eles, Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Campanha, o toque da trombeta, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Amém. Vai aqui os nossos apelos de que todos continuem orando, intercedendo por essa obra. Quem ama, amém, valoriza essa igreja, sabe o que necessita e precisa fazer por ela. Amém, como eu aqui no púlpito estou, amém, tentando colaborar na obra do meu Senhor. Espero em Cristo que os demais que estão sentados aí, e aqueles que estão pela internet também, saibam exercer essa função, amém, não só de obrigações, mas também de gratidão, pelo que essa igreja tem feito por você, amém, do que Jesus tem feito pela tua vida aqui nessa igreja. Quero me referir, amém, irmãos, a todas as atividades dessa igreja, a tudo que ela representa a nível ministerial, que não sai do papel se o povo aqui não botar a mão no arado e não trabalhar, amém? Nada vai cair do céu, os anjos não vão descer, costumo dizer isso aqui, para desenvolver o papel, a função, a vocação daquilo que compete os homens que professam essa fé praticar. Então, há de ser requerido, exigido de nós, amém, essa posição. Deus vai cobrar de nós aquilo que recebemos na cruz de Cristo e não soubemos amar, valorizar, respeitar e também, amém, fazer com que vingue, prospere, amém, e é o que nós estamos tentando fazer aqui nessa igreja, através da oração, da intercessão, do posicionamento de todos aqui, do dízimo, da oferta, de toda aplicação, amém, por parte de vocês, da confiança de vocês em relação a essa igreja aqui. Então espero em Cristo que todos os irmãos não só estejam dando esse apoio que Jesus pediu, como também representando essa causa, como diz o mundo popular, amém, vestindo essa camisa, não tendo voto de discípulo secreto, porque aqui a gente não é secreto em nada do que a gente faz, tudo é publicado, muito bem publicado. Espero em Cristo que os irmãos também estejam, amém, caminhando, trilhando com essa igreja, amém, amém, cenáculo, amém. Então amém, então tomara a Deus que não seja amém da boca para fora. Bom, irmãos, continue orando e intercedendo e colaborando para que a campanha Pedra que Deus dirigiu atinja o seu objetivo financeiro. Nós não poderemos alcançar, amém, a promessa da sede própria dessa igreja enquanto nós não atingirmos o valor financeiro. E como a igreja pode perceber, amém, a maleta de dinheiro não vai descer do céu. Caiu, choveu dinheiro na horta de alguém aqui? Na minha também não. Não vamos fazer acordo com Brasília, nem com políticos e nem vender voto eleitoral aqui, que é o que os pastores fazem, a maioria faz, para obter recurso financeiro. Por isso que está essa esbanjação por aí, megatemplos, construções, etc. Porque tudo dinheiro de corrupção, de cofre público,
de acordos estatais, políticos, etc. E nós não fazemos isso aqui. A obra aqui é simples, é humana, é obra de coração. Então continue orando, intercedendo para que essa campanha saia do papel, para que ela realmente alcance o objetivo financeiro, para que esse custo financeiro saia do coração, da vida dos irmãos, do trabalho de vocês em relação a essa igreja, essa obra, que é o que nós estamos representando aqui. Espere em Cristo, porque os irmãos sabem que não vai aparecer nenhum rico aqui nessa igreja, expondo milhões para essa igreja, porque até então não é o perfil dele, nem é a igreja que ele quer para ele, ok? Nós não somos profissionais. É óbvio que esse recurso vai sair de gente simples, mas gente que ama, gente que crê em Jesus e recebe a palavra que essa igreja prega, que tem Bíblia na mão e Bíblia no coração. Amém, cenáculo? Quantos estão orando e intercedendo para esta campanha, levante a sua mão. Amém, Jesus, espere em Cristo que os irmãos, amém, estejam orando, intercedendo e colaborando para que isso saia do papel. Amém? Nós precisamos de um lugar, temos dito isso a vocês aqui. Bom, irmãos, outra coisa também, programa Decisão na quinta, agora em horário novo, porque é hora nova, né? Mudou o horário aqui em Brasil, 1 hora a menos, lá nos Estados Unidos também mudou, então nós vamos ter que nos adequar, amém? Então a partir de quinta agora o programa Decisão será às 2 da tarde, amém? Como era 1, agora foi para 2 da tarde. Então os irmãos, por favor, mudem horário, estejam com o pastor, orando. É óbvio que muita gente aqui está cansado do pastor Daniel, está fadigado, amém, do pastor Daniel, tomara Deus que não da palavra, mas eu entendo você, eu compreendo, eu não me aguento, mas em compensação a Bíblia, eu não posso ter conflitos com ela, né? Então isso que automaticamente os obriga a me ouvir, a me escutar. Então quinta-feira eu vou estar pregando 2 da tarde, a palavra pelo horadaverdade.com, amém, e também pela 1230 AM lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, que é a frequência que pega lá. Estaremos ao vivo pregando essa mensagem. Programa Decisão na quinta, 2 da tarde, volto a refrisar. Na quinta, às 8 da noite, estaremos ao vivo, transmissão aqui da sede do culto, amém, de preparação e santificação para a volta de Jesus, a campanha O Toque da Trombeta, que é uma campanha da qual nós selamos até a volta de Cristo, amém, para a preparação daqueles que queiram subir. Espere Jesus que os irmãos estejam aqui, 8 da noite, transmissão, como hoje, ao vivo, pelo horadaverdade.com, divulguem, falem, alcance vidas com a mensagem dessa igreja, para Cristo, alcance-as para Jesus, por causa da mensagem dessa igreja, amém? Porque nós não falhamos com a mensagem aqui, amém, Jesus? Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, pela televisão, 5 da tarde, horário de Brasília. Quem quiser assistir pela televisão, Vivo ou Net TV. Quem tiver TV a cabo vai poder assistir, os canais já estão disponíveis no site, a informação certinha para você assistir pela TV aberta, que é o nome da televisão, do canal. Amém? Quem quiser assistir pela internet, tvaberta.tv.net. Eu falo para os irmãos, eles inscrevem aqui para mim. Eu falo. Os irmãos estão gozando? É brincadeira. Eu falo aqui, olha, meus irmãos, escreve o endereço aqui para mim. Não escreveram de novo. Os irmãos colocam. Os irmãos aí atrás, pelo amor de Deus, vocês estão parados escutando eu falar aí. Vai procurar o site lá. Vamos! O irmão sai daí de trás e vai perguntar qual o endereço virtual da TV aberta que o pastor quer divulgar. Se move aí, obreiro. Vamos se mexer aí. Então no final da divulgação, o pastor eu falo. Amém? Para quem estiver em qualquer lugar do mundo aí, ouvir o programa Hora da Verdade ao vivo, simultâneo, pela internet. Amém? No canal da televisão, inclusive. Amém, cenáculo? Lembrando que é um lugar, um espaço de tempo que nós locamos. Pelo amor de Deus, não vai pensar que a TV aberta é nossa televisão, porque lá tem programa de macumbeiro, de maçom, é uma mistureba que só Deus para ter misericórdia. O nosso programa é às 5 da tarde, é meia hora, mas para nós já é suficiente para pregar, amém? Então, por favor, não confunda. Então, o programa Hora da Verdade, 5 da tarde, na sexta-feira, pela TV aberta, amém? Dá para se ouvir tanto pelo canal fechado, pela TV a cabo, como também pela internet, que eu já vou passar o endereço certinho para os irmãos poderem acessar em qualquer parte do mundo, amém? E o povo lá atrás está dormindo, eu não sei que sintonia que eles estão. Bom, irmãos, na quarta-feira estaremos no Jardim Vista Alegre e em Carapicuíba. Os pontos de pregação aqui em São Paulo estarão lá abertos para te receber se você quiser. Se alguém conhecer alguém nas regiões, convide, dê o endereço, porque você vai estar colaborando para que uma alma se salve. Amém, Jesus, cenáculo? Amém, 8 da noite, cultos lá.
em Carapicuíba e Jardim Vista Alegre. Deixa eu ver se o pastor não tem mais nada a dizer aqui. Bom, uma coisa importante, página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, amém? Eu não sei se vocês têm observado, constantemente nós temos notificado que vai ser feito um trabalho com jovens aqui nessa igreja, amém? Interdenominacional, ok? Mas um trabalho com missões. Então nós já estamos inclusive divulgando no Facebook, logo, breve nós iremos manifestar como isso vai acontecer, como isso vai suceder. Muito obrigado à irmã que solidarizou com o pastor. tvaberta.tv.br, amém? tvaberta.tv.br é o site da televisão, do canal de televisão, que estamos todas as sextas-feiras às 5 da tarde pregando a palavra pelo programa Hora da Verdade, amém? Está aqui, tvaberta.tv.br. Quem quiser assistir ao vivo pela internet tem como. E depois que acabar o programa, desliga a televisão para você não se assustar. Como eu dizia, os irmãos fiquem espertos, daqui a alguns dias estaremos anunciando como procederá a campanha Jovens Pescadores, amém? Amém, irmãos? Estejam orando, porque os jovens que nós estamos querendo agregar à missão não procedem do movimento evangélico, mas de gente compromissada com Cristo. Não é um programa de arruaceiros, ok? É um programa de evangelismo, de propósito de missões, com gente juvenil que quer compromisso com Cristo. É poucos, mas tem, e nós vamos à busca deles, amém? Os irmãos estejam orando por nós, em nome de Jesus, não deixando de curtir, de compartilhar a página do Facebook dessa igreja. Faça do teu perfil a mensagem dessa igreja, daí eu vou dizer que você é crente, daí eu vou saber que você é. Você está queimando o teu filme. Daí o pastor Daniel vai falar, agora eu gostei. Bom, cenáculo. Outra coisa importante, o DVD Maçonaria Evangélica já tem DVD. Quem quiser adquirir o DVD para dar de presente para papai, para mamãe maçom, para a família maçom, para todo mundo maçom. Mandar um DVD para esses pastores, para as igrejas evangélicas, para esses líderes, pastores na política, sinta à vontade. Amém? O DVD não vai custar caro, vai sair o preço do custo. Amém? Então os irmãos podem ficar tranquilos que essa igreja aqui não vende a palavra, tanto que pode assistir de graça pela internet. Só que não tem como a igreja dar DVD, amém, irmão, sem custo. Se os irmãos quiserem assistir e não pagar, assiste de graça, que está lá no site da igreja, tá bom? Mas se você quiser pôr um DVD na mão de alguém, você vai ter que pagar, eu não tenho como, amém, a igreja também não tem como. Outro dia uma pessoa mandou um e-mail e falou assim para o pastor, não leve a mal, não é nada pessoal. Eu não acho certo o senhor fazer bazar na igreja. Daí o pastor, eu respondi, eu também não. Mas como nós não temos outra forma digna de obter recurso, a igreja recorre a qualquer tipo de oferta voluntária. Nós não vendemos palavra aqui, só que não nos tira o direito de saber exatamente como adquirir recursos para essa igreja. Então, se alguém é a favor de que não se faça bazar, o número da conta da igreja está aí. Então você fica à vontade, amém? Porque essa igreja está precisando de ajuda. Tudo que se faz aqui tem um custo, e pouca gente para ajudar, amém, irmãos? Eu aceito opinião, aceito sugestão, só não aceito gente que fala e vai embora. Que fala, entendeu? Coça e vai embora. Só eu, pastor, não vou aceitar, e não tem como, porque nós estamos chorando aqui para tirar água de pedra, essa é a verdade. Então essa igreja não tem como fazer mais do que ela faz, quem é dela sabe. A gente tira água de pedra, é um milagre todo dia nesse ministério aqui, ok? Então espere em Cristo que os irmãos estejam orando por isso. Então, como eu dizia, como eu falava, o DVD já está disponível, quem quiser pedir, pode comprar, amém? Se não, vai ouvir de graça lá pelo site, amém, cenáculo? Amém. É só isso, fica de pé. Lembrando o programa Hora da Verdade, quem quiser assistir pela internet, todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, ao vivo, amém? tvaberta.tv.br. Acesse esse site do canal de televisão que estamos, você vai assistir 5 da tarde, ao vivo. Sábado e domingo, reprise, 2h30, em toda a Grande São Paulo, inclusive Mauá, Guarulhos, por diversos canais. Amém? Daí você pode ouvir a reprise pelo nosso site, horadaverdade.com, se caso você não puder, na sexta-feira. Amém, cenáculo? A Bíblia está na tua mão, igreja. A palavra de Deus está aí presente. Então faz aquele barulho só para notificar para o diabo
Amém, que a palavra de Deus está na tua mão, meu irmão. Os internautas ouçam aí, ouçam. Amém, cenáculo. Levanta a palavra de Deus para o alto, toda a igreja. Abre teu coração, abre a tua boca e começa a orar. Clama ao teu Senhor, cenáculo. Clama a Jesus, cenáculo, a fé. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Usa essa ferramenta aí no teu corpo agora. Abre o teu coração, busca o teu Senhor, cenáculo da fé. Os internautas orando conosco, clamando conosco. Meu Santo Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Te imploramos, meu Santo poderoso, que a terra esteja preparada para receber a semente da fé. Que esta terra chamada coração esteja, Senhor, limpa dos espinhos, limpa, Senhor, das pedras, para receber a semente da fé. Eu te peço no teu sangue, Jesus, quebra, meu Senhor, a impenitência, a soberba, o orgulho, quebra a arrogância, quebra a resistência, apostasias, rebeliões, quebra, meu Santo glorioso, pelo teu sangue, Jesus, as forças do mal. Nós te pedimos o teu sangue, manifesta a tua espada, quebra, Senhor, o laço do passarinheiro, quebra, meu Senhor, no teu sangue agora, toda invocação satânica, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria será quebrada, repreendida no teu sangue. Meu Santo Senhor, vai em busca do pecador, daquele que está, meu Senhor Jesus, aprisionado, dominado pela força do diabo e do pecado. Restaura, liberta, cura aqueles que invocam o teu nome, pelo teu sangue, meu Santo Jesus. Prepara a tua igreja, prepara esta obra, prepara, meu Santo Senhor, para te receber no céu aprovada, pelo teu sangue, purificando do mal, purificando a incredulidade, da iniquidade, pelo teu sangue, meu Santo Senhor. Repreenda o diabo, a heresia, a mentira, a apostasia, pelo teu sangue nós te pedimos e te imploramos. Lacapoteraço que me esto. A igreja orando e clamando, Senhor, a tua fé. Ora com fé, toda a igreja orando. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Sai, Satanás, serpente do engano, da tentação maligna. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Racapoteruze que me apostera vesta. Pelo teu sangue queima. Quebra, Senhor, agora. Repreenda agora toda a barreira da inimizade, toda a barreira da incredulidade, toda a barreira, Senhor, da desconfiança, da dúvida. Pelo teu sangue, a barreira da inimizade contra a tua palavra, pelo teu sangue quebra, meu Senhor poderoso. Entra com salvação neste lar, nesta família, nesta casa. Quebra, meu Senhor, agora as barreiras da resistência, pelo teu sangue, meu Santo Senhor. Manifesta o teu poder, a tua glória. Racapoterusa manastura e conséria, pelo teu sangue, Jesus. Amém, Jesus, amém, Senhor. Toda a igreja, quem crê na palavra da glória a Deus, quem concorda com ela diz amém, Jesus. Abra texto de Lucas 13, verso 6. E os meus irmãos aí atrás, por favor, providenciem aqui o meu babador. Amém? Eu agradeço se vocês pensarem em mim. O povo fala assim: nossa, pastor, o senhor tem problema? Eu tenho. Todo pastor tem. Por isso que tem que ficar em cima do púlpito, para ninguém receber chuva de graça. Texto de Lucas 13, verso 6. A igreja, enquanto abre, amém, liga o GPS. Os irmãos que estão pela internet, saudação em Cristo, sejam bem-vindos à Igreja Cenáculo da Fé, a todos que nos visitam, a todos que já são assíduos dessa igreja, membros ou não membros, convidados de Jesus, sejam bem-vindos. Maranata, vamos ouvir a palavra de Jesus. Estamos ao vivo dia 20 de outubro de 2013, transmissão ao vivo pelo Windows, não pelo Flash, porque o Flash nós pusemos para dormir, os irmãos disseram aqui. Pastor, nós vamos pôr para dormir um pouquinho o Flash, porque o Flash está dando muito problema. Eu entendi por que o Flash deu problema, porque essa igreja não é artista. Ela não gosta de Flash.
Muito agradecer de novo, irmã, na parada. Amém. E estão dizendo que o pastor esqueci da cantina. Vamos falar que o pastor é herege, irmã Rita. Cantina também, pastor? Comércio na igreja? Pois é, filho, nós estamos ficando herege. Coitada da irmã Bete aí, né? Os pastelzinhos que ela está vendendo aí, tá herege. Amém? Que Deus tenha misericórdia e que continue dando força para esses irmãos. Lucas 13, verso 6. Nós vamos ler a palavra de Deus. Atento, meu irmão. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Posso se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Estou orientado pelo meu Senhor aqui nessa noite a falar sobre os escândalos na igreja. O que escandaliza mais hoje para Cristo, aquilo que Ele está vendo ser feito no cristianismo com igreja. Mas antes do pastor falar dos escândalos que nos incomodam, nos entristece, principalmente os mais fiéis, é necessário que o pastor eu resgate biblicamente aqui a concepção do que é igreja à luz da palavra de Deus. Aonde está ela? Aonde está a referência de Cristo? E se os irmãos que estão muito bem acostumados a lerem a Bíblia aqui vão saber do que eu vou dizer aqui. Que no Antigo Testamento, por muitos séculos, construir um templo para Deus foi um sonho. Um sonho que Davi não conseguiu realizar. Que Salomão, diferente dele, construiu com grande riqueza, patriarcal. Mas a Bíblia me diz que este sonho nunca realizou, porque por várias vezes foi destruído. Segundo a história, foi destruído na época de Nabucodonosor, como saqueado. Daí entra o sonho do segundo templo, que foi construído sob a orientação de Zorobabel, interrompido novamente no reinado de Ciro e de Dario I. 500 anos depois, os judeus fazem um acordo político com Herodes, bem na época em que Jesus se encarna, um pouquinho antes, aliás, para restaurá-lo, e conseguiram. Terminaram 65 anos depois, para ser destruído depois de 5 anos. Profeticamente, a reconstrução do templo judaico em Israel vai ser uma aliança com a besta e com o anticristo, porque até hoje eles sonham em manter um patrimônio israelita, histórico, cultural, religioso, que é o templo de Salomão. E dentro desse sonho, dessa fascinação, Jesus se manifesta. E qual foi o parecer dele em relação a esse esforço, a essa dedicação, a esse trabalho para dar a Deus um templo fenomenal? Jesus, lá no texto de João 2,19, ele chega e diz: vou destruir esse templo e reerguerei outro templo em 3 dias. 3 dias exatos se levantará um novo templo. Texto de João 2,19. A igreja abriu? Amém. E em Marcos 14,58 ele diz: um templo que não é feito por mãos de homens.
E a Bíblia diz, a palavra de Deus fala que ele não se referia ao templo matéria, mas ao templo do corpo. E o que Jesus quis dizer aos homens que estavam lá? Que a renovação de Deus, por intermédio do seu Filho, realizaria para Deus um sonho. O sonho dele nunca foi ter um templo em alguma cidade, alguma arquitetura, alguma coisa parecida, fenomenal, material, aspecto estrutural. Mas o sonho de Deus, por intermédio do seu Filho, que ele realiza, sempre foi instituir homens, pessoas. Quando Jesus diz isso, as principais autoridades judaicas, eles se enfureceram com Jesus. E não entenderam e não compreenderam o significado dessa expressão. De que Jesus levantaria um novo templo, mas um templo que não corresponderia a esforços humanos, mas à vitória da cruz. Que daria aos homens condição espiritual, condição material, para que então, dentro deles, Deus habitasse. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós nos deparamos com uma igreja cujo o seu organismo é vivo, cujo seu organismo é pessoas, seres humanos. E a palavra de Deus passa a doutrinar que Deus não tem, por intermédio de Jesus Cristo, compromisso institucional, histórico, cultural, religioso, mas de reconstrução de homens, restauração de pessoas. E eu vou dar algumas referências doutrinárias aqui, para nós entendermos aonde está a igreja. Texto, não abra a tua Bíblia, mas é necessário dar referência. Efésios 1, 22, Efésios 4, 15, Efésios 5, 23, Colossenses 1, 18. A Bíblia diz que Jesus instituiu a sua igreja, a partir dele, ele que é o cabeça dessa igreja, o dominador dela, o inquisidor dela. Segundo Romanos 10, 9, Romanos 5, 1, João 15, do verso 3 ao verso 5, a matéria que sustenta e faz existir essa igreja não são estruturas, alicerces de barro, mas a fé. Porque esta igreja é formada de pessoas, 1 Pedro 2,5, 1 Coríntios 3,16, Efésios 2,20 ao versículo 22, formada de pessoas, pedras vivas, aqueles que eram das trevas, mas agora são luz. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,11, lavados, santificados, justificados no nome de Jesus Cristo, eles são perfeitos. Segundo a Colossenses 1:27, Cristo mora no crente. E Paulo diz: Cristo em vós, esperança de glória. Cristo em nós, esperança de glória. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no homem que professa, obedece e crê em Jesus Cristo. João 14:20, João 17:23. Até aqui. A igreja tem duas dimensões. Aquela que o homem se esforça para abrir, e aquela que Jesus comprou. E aqui Jesus comprou. Ela é independente de instituição. Ela é independente de placa. Porque a matéria da sua sustentação e da sua existência é a fé, é Cristo. É a cruz do Calvário. É a obra de Jesus.
Pedro, quando foi pregar sobre a igreja, ele não se referiu à igreja monumental, mas à igreja confessional, à igreja, homem, pedras vivas, gente, pessoas que fizeram a sua escolha por Jesus, para oferecer por intermédio dele a Deus sacrifícios aceitáveis, sacrifício santo, sacrifício que agrada a Deus. Gente que saiu das trevas para a luz, porque aceitou a Jesus, e por consequência dessa fé, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito são referências de Deus na terra. É lá que Deus habita. Segundo a palavra de Deus, Efésios 5:27. É essa igreja que Jesus morreu por ela e que tenta apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, para o dia da sua vinda. Olha para quem está do lado e diz para ele: é essa igreja, corpo, alma e espírito, gente, ser humano, organismo vivo, que Jesus agora trabalha, disciplina, para apresentá-la santa, inculpável, sem mancha, quando ele vier para buscá-la. Texto de Mateus 24:31, é essa igreja que Jesus vem buscar, a confessional, a humana, os crentes em seu nome, os santificados, da qual Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, nós precisamos apresentar corpo, alma e espírito plenamente irrepreensíveis, inculpáveis para a volta do nosso Senhor. Se nós queremos uma igreja para Jesus habitar, então que nós trabalhemos na igreja que Ele nos vocacionou, a igreja do corpo, a igreja da alma, a igreja do espírito, porque Ele dirá aos seus anjos: ide para os quatro cantos da terra e buscai um povo zeloso, um povo fiel. E Ele não irá com referências institucionais, mas com referências de fé, de zelo e obediência. Uma obra que está desprovida, independente de qualquer cultura, instituição ou valor histórico. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele esperava que nós aqui fizéssemos a diferença do fenômeno histórico com a redenção. Do fenômeno histórico de gente que se mata para construir uma igreja em alguma cidade, mas que não tem zelo pelo corpo, pela alma, pelo espírito, não tem zelo pelas pessoas. Os valores mudaram. E quando a gente fala de escândalo e corrupção dentro da igreja, a visão bíblica está para isso. Aonde a instituição e o pastor estão colocadas acima de Cristo, acima da autoridade bíblica. Infelizmente nós vivemos a degradação, a regressão dos princípios, dos valores da fé. Infelizmente as pessoas, elas estão cada dia mais apegadas com os valores e com o aspecto material. A medida da graça e do poder de Deus já não está mais naquilo que se emprega no ser humano, mas no valor do templo, na grandeza do templo, no esplendor do aspecto da igreja. E cada dia mais eles investem milhões para dar à sociedade um templo que chame a atenção, um templo que Deus não faz questão, porque o valor de Cristo com as vidas, com as pessoas, com as almas excedem o valor material. Deus não está à procura de aumentar o número de igrejas na terra. Deus não tem compromisso com a cruz, com o Calvário de Jesus, de introduzir uma perspectiva de aumento de templos nas cidades.
Porque o interesse dele não é abrir uma igreja em cada esquina, mas fazer com que os crentes em Jesus apareçam. Porque é uma igreja independente, pessoal, particular, a que responde por si próprio, porque é confissional. E essa igreja chamada ser humano, infelizmente, é ela que está destruindo a instituição. E está pondo a perder, inclusive, até o valor da igreja material. A má execução ministerial é a prova disso, de que nós não temos mais homens para cuidar de uma congregação. Porque o ser humano é a matéria corrupta. O ser humano é a coisa ruim. Infelizmente, uma igreja que destrói a igreja. Pessoas que destroem a igreja. Mas eu dizia aos amados irmãos, se Jesus vem buscar a igreja confessional, corpo, alma e espírito, porque ele está compromissado com a pessoa que professa a fé, não com a instituição, a matéria, os templos, etc., porque isso vai ficar. O que responde aqui, hoje, nessa pregação, é o que nós somos, particularmente falando aqui. Na visão institucional, na visão de congregação, Jesus diz que é inevitável os escândalos. Nós não temos como impedi-los. A nível de congregação também, é inevitável que o joio não apareça no meio do trigo. De que não haja essa mistura de crentes e não crentes. A verdade e a falsidade, até que Deus julgue. Nós vamos nos deparar com inúmeros problemas dentro da igreja, com inúmeras situações constrangedoras dentro da igreja. E é inevitável, porque a apostasia da fé também deveria vir para cumprir o que está predito pelas Escrituras Sagradas. Então nós não temos como impedir de que os escândalos que envolvem igrejas e instituições venham. Então nós temos que saber como administrar isso. E quando entra a questão do que nós precisamos ser diante de tudo que está errado, daí nós começamos a responder por conta própria. Já não é mais a pessoa que está do meu lado, já não é mais o pastor, o membro, o presbítero, o obreiro, o fulano, o ciclano, mas sou eu. É isso que Jesus está falando aqui. Ele introduziu um novo conceito de igreja, um novo conceito de templo, a qual ele pagou com o seu sangue. O ato de Cristo na cruz do Calvário, a sua entrega na cruz, o seu sacrifício, o seu holocausto, quer dizer que as pessoas valem mais do que templos. De que as pessoas valem mais do que igrejas bonitas. De que fiéis valem mais do que ministérios imensos, grandes, gigantescos, espalhados pelo mundo. De que os fiéis são um destaque, a referência da igreja que ele virá buscar. Mas eu gostaria de pregar sobre escândalo. O escândalo que me faz pensar o que eu tenho sido, o que eu tenho feito para ser a diferença. Porque tem muita gente aí se escondendo atrás do holofote da corrupção, do pastor A, do pastor B, do pastor C, para não mostrar a sua corrupção. São críticos. São perseguidores dos erros alheios. E eu sou um. Mas a pergunta aqui é esta: o que nós temos feito particularmente para fazermos a diferença do que está acontecendo com a igreja institucional hoje? O que nós temos representado para que o céu
para que Cristo veja, enxergue uma coisa diferente. Essa é a questão. Que diremos o seguinte: o autoexame, como também o juízo de valores, não é proibido pela Bíblia. Você tem total direito de dizer o que é certo e o que é errado, dentro ou fora da igreja, a nível ministerial ou pessoal. Mas o nosso ministério não é baseado na crítica, mas também no autoexame. E é isso que Jesus, na verdade, começa a aplicar. Ele esperava de que nós fôssemos corresponder à altura, meus amados irmãos, apresentar uma pessoa para Deus que agrada. E será que nós temos colaborado para que isso aconteça? Ou será que nós temos cuidado mais da vida do próximo e dos problemas da igreja, usado os escândalos, os holofotes da corrupção para esconder o nosso pecado? Toma cuidado para isso não acontecer. E eu começo com esse texto que você leu aí, aonde Jesus começa a falar do que escandaliza ele. O que escandaliza ele? A apostasia, a corrupção das igrejas. Veja a igreja católica, 1500 anos, até mais, ela liderou um assassinato em massa. 1500 anos. A igreja evangélica, para superar a corrupção dessa igreja, precisaria de um tempo maior. A nível de qualidade é até pior. Mas não teve esse tempo ainda para superar a história dela. Será que é isso que incomoda o Senhor, olhar para o Vaticano, para Roma, para a geografia e ver o que aquela igreja fez com o cristianismo, com as pessoas, com as almas, e nos dar aqui uma prédica, uma pregação de ataque contra essa instituição, como se nós fôssemos aqui os maiorais? Temos o direito de fazer isso, a Bíblia está aí para isso. Mas é uma via de duas mãos. O direito que eu tenho de dizer que a igreja católica é a prostituta do Apocalipse 18. É o mesmo direito que eu tenho de apontar o dedo para mim mesmo e dizer: você superou, foi diferente, fez alguma coisa que valesse a pena para não ser igual a ela? Ou aqueles que a lideraram também? Então, no texto de Lucas 13, 6, que eu li com você, querido irmão, Jesus usa de comparação de uma situação para fundamentar a doutrina. E há uma expressão aí que me assusta, que ele toma para ele na seguinte direção espiritual: corta-o, porque o tal ocupa a terra inutilmente. Todo mundo sabe aqui que Jesus utiliza muito da comparação fruto, árvore, semeadura, para comparar reino e ser humano, o reino de Deus sendo introduzido nos homens. E quando ele entra na questão dessa parábola, ele entra para identificar uma coisa que ele não quer ver, que ele não quer presenciar: a falta com o cristianismo. Uma penalidade absurda, que se você entrar nas Escrituras Sagradas, você vai ver o quanto Deus quer penalizar, condenar aqueles que não conseguiram vingar cristianismo, que tornaram a sua vida cristã uma vida inútil. E o que seria uma vida cristã inútil? Nós estamos falando de igreja e de escândalo. A igreja que responde por si mesma, porque ela é pessoal, ela é humana, ela é particular, ninguém pode meter o dedo na vida dela, mas em compensação Jesus pode sim requerer dela, como está requerendo hoje aqui. Quem é a igreja inútil? Quem é esta que Jesus chega nela e sente falta? Sente falta de uma coisa importantíssima, de uma coisa fundamental. João capítulo 15, versículo 16:
de uma ordenança, de um pedido dado dele aos que o confessaram: produzir frutos. Lê o texto. Uma das coisas mais lindas que eu percebo nesse texto, já dentro da questão da igreja, é que Jesus não vocaciona o pastor. Ele vocaciona todos que estão dentro da igreja a transparecer, testemunhar Cristo em tudo aquilo que pensam, fazem. Eu vos escolhi para que vocês deem fruto. Mas fruto, o que é isso, pastor? Virtude cristã. As mais variadas, porque não é uma só não, são muitas. Gálatas 5, 22 e 23. Você nem precisa ler, você mais sabe, dá uma sapiada para você ver que eu não estou mentindo para você. As mais variadas virtudes que Ele quer ver em nós. Ver em nós quem? Eu, você, gente que professa a fé. Porque eu sei que no mundo eu não vou encontrar, mas neste indivíduo que professa a fé, eu esperava encontrar. Porque o Senhor confiou nele, deu a vida por ele, para que quando ele conhecesse a verdade cristã, ele vingasse fé. E vingar fé é fazer com que Jesus seja transparecido, representado pelo teu pensamento e pela tua forma de vida. De fruto, a lei aqui é essa. Não é ter um pastor, não é ter uma igreja, não é ter uma instituição, uma cobertura pastoral. A lei aqui é essa: aprenda o que está escrito e viva o que está escrito. Produza cristianismo, faça aparecer as virtudes de Deus na tua forma de vida, porque Jesus morreu por esta igreja para que ela pudesse ser uma testemunha viva de que Ele é poderoso para fazer essa obra. E Paulo até usa em Efésios 5:9 a seguinte expressão: frutos que não têm defeito, frutos que não têm marca humana, porque no fruto da fé habita a justiça. Lê o texto aí, Efésios 5:9. Bondade, justiça e verdade. O fruto consiste, todos, as mais variadas, todas consistem em bondade, justiça e verdade. Produzam frutos. Mas eu fui ao encontro de uma figueira, e quando eu cheguei lá, me deparei com ela seca. Então alguém suplicou por ela: não corta agora, deixa que eu cuide dela, deixe que eu a regue, a esterque, deixe que eu cuide, Senhor. Daí o Senhor volta aqui, daqui 1 ano, e se ela não tiver frutificada, daí o Senhor pode cortar. Daí entra a misericórdia de Deus, entra o ar da graça de Deus. Muitas vezes não entrar com providência nesse escândalo, banir esse escândalo. E que escândalo? Gente que não faz Jesus vingar em vida. Pessoas que estão em cima do púlpito ou também estão sentadas dentro da igreja. Deus percebe que a corrupção ela não tem graus, não tem classes, que espiritualmente ela pode ser vista em qualquer tipo de ministério, escalão, em cima ou embaixo da igreja, até na classe mais, diremos assim, a menor de todas. E essa é a expectativa do céu, do reino de Cristo, de que Ele chega aqui, de que Ele vá à procura,
de alguma evidência, de algo que o represente na tua vida. E o que ele vê? Que está em falta. E qual é o desejo dele? De que seja cortado. Porque este vive na terra inutilmente. Ele ocupa espaço. O espaço da cadeira. O espaço do templo. Para ser pedra de tropeço. Vergonha contra Cristo. Escândalo contra a palavra. E o que Jesus nos ensina aqui? Que Ele não vai requerer dos alheios aquilo que corresponde a você. De que ninguém paga pelo pecado do outro, mas responde pelos seus. De pouco interessa que igreja que você está, quem é teu pastor. A partir do momento em que ele te analisa na questão de uma responsabilidade pessoal. Então a pergunta aqui é essa: escandaliza tanto o que está acontecendo lá fora, relacionado a outras igrejas e outras pessoas, mas o que nós fizemos para sermos diferente disso? E até quando Deus vai tolerar pessoas aqui não vivendo Cristo? Até que ponto Ele vai tolerar? Em Mateus 21:19, Jesus novamente, documentado pelos discípulos, ele se depara com uma figueira que só tinha folhas verdes. E o que ele faz? Ele amaldiçoa para que ela se secasse. Ele amaldiçoa para que ela se secasse. Leu aí? Leu aí, cenáculo? Você está entendendo qual que é o posicionamento e o desejo do Senhor quando Ele se depara e vê a igreja pobre espiritualmente? Ele fica feliz? Ele fica feliz? Ele fica o quê? Irado, indignado. Daí um outro texto em Mateus, aliás, Marcos 11:13. Em outra parábola, em outra situação, Jesus ele se depara novamente com uma figueira só com folhas verdes. E ele escuta alguém dizer: Senhor, ainda não é tempo para que a figueira dê o seu fruto. Não chegou a estação. E mesmo assim, ele amaldiçoa. Duas coisas: não basta ter folhas verdes. Se você não tem fruto, de nada vale a tua aparência. Segundo, não há estação. Toda hora, todo momento é dia de fruto na tua árvore. Não tem estação para a igreja. Dia de crente, ano de crente, ano do jubileu. Todo dia, toda hora. Deus requer de nós uma posição, uma atitude, um pensamento, uma expressão que confirme as virtudes de Cristo na tua vida. As estações fiquem por conta da natureza, não para o caráter cristão, porque este daí tem que vingar todo dia. Então o que escandaliza Jesus? O pastor corrupto, a má administração da igreja, ministérios devassos, homens que sobem em cima do púlpito para promover espetáculos, arrancar dinheiro, extorquir a igreja, educar funcionários como se a igreja fosse uma empresa. Escandaliza. Mas o que escandaliza mais é saber que as pessoas que estão sentadas no banco não estão
sendo a diferença do que o pastor representa, e superam a sua maldade e a sua corrupção, porque financiam o que eles são. Aquele camarada que escandaliza em cima do púlpito com suas pregações, as suas atitudes, que vive uma vida impune. Jesus está dizendo aqui que os que estão no banco não são diferentes dele, são piores do que ele, porque não exigem, não requer, gostam, aplaudem. Então de repente me chega um dizendo sobre situação A, B e C, e querendo alavancar uma justificativa de não ser o que Deus quer por causa da corrupção dos outros. Então daí Jesus vai e diz a ele: isso não ameniza a tua responsabilidade, não ameniza a tua situação, o fato de você ter sido enganado e prejudicado por liderança de igreja. Porque aqui responde diante de Deus não é a placa da tua igreja, mas é você e o outro na questão particular e pessoal. Cada um respondendo por conta própria aquilo que não representou e fez vingar na mensagem cristã que ouviu. Para Deus pouco interessa o que o Macedo está fazendo, pouco interessa o que o Manuel Ferreira está fazendo com a igreja, porque os dias deles já estão contados como o diabo. Mas a preocupação de Cristo é o que nós temos sido nesse tempo, nesse momento em que os homens destroem o evangelho, arruaçam, transtornam o cristianismo. Nós temos sido a diferença? Temos feito a diferença? Então, quando nós utilizamos da vida, terra, para uma vida inútil, que é uma vida sem produção cristã, a vontade que Jesus tem é de cortar. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui: não tem intercessão e oração de pastor para te livrar do olhar de Jesus aqui nessa noite. Liderança nenhuma vai ofuscar o olhar de Cristo e a sua avaliação com o que você tem feito com o cristianismo. Você já teve tantas igrejas como já teve tantas mulheres. Você já não sabe mais contar quantos pastores e igrejas você teve. Então para de ser ensaboado, articulado. Porque Deus tem um registro de tudo aquilo que você viveu e desenvolveu em vida. Então não seja otário, ignorante. Você pode me evitar, pode não ser simpatizante da minha pregação, mas entenda, o que eu estou pregando aqui não vem de mim, não sai de mim, é Jesus falando e alertando essa igreja que ele esperava, quando ele te chamou para a fé, para a salvação, ele esperava que você superasse, fosse a diferença, fosse a referência dele entre os homens, no meio da tua habitação. E o que ele vê? Somente folhas verdes. Mas o mais importante ainda falta. As folhas verdes que representam a aparência, o rito, que representa muitas vezes a locomoção, a movimentação de corpos em prol ao cristianismo, como marcha para Jesus. Uma vida inútil, por
Porque ao mesmo tempo que eles correm em defesa de uma placa, de uma expressão, de um nome chamado Jesus, eles não têm identidade, missão e vocação, não têm essência cristã. Então, como nós estamos hoje aqui em relação ao que está acontecendo lá fora? Estamos melhores ou estamos piores? O pastor rouba e você faz o quê? O pastor mente e você faz o quê, meu amigo? Está se escondendo atrás do holofote da corrupção da igreja? Você usava para ser canalha a igreja católica, agora você está usando a igreja evangélica. Dá a entender o seguinte, que Deus é culpado de tudo e quem é inocente é você. Não há uma preocupação aqui em quem é o pastor Daniel, porque eu também respondo pelo meu templo. Há uma preocupação aqui em quem é você. Quantos anos jogado fora? Quantos anos desprezado? Pisando nas pérolas, desprezando a riqueza do céu, não cumprindo o voto, não obedecendo doutrina, e sempre se respaldando na corrupção do outro, no engano do outro, nos atos corruptos do semelhante, e nunca tendo coragem de se olhar no espelho e dizer: eu sou igual, se não pior. Como é que nós vamos lidar com esse sentimento aqui hoje? De Jesus chegar e ver que não tem cristianismo aqui, somente folhas verdes. Como nós vamos lidar com essa situação? Com Jesus com vontade de cortar quem não produz cristianismo aqui. E por mais que eu peça 1 ano para ele, para fertilizar a minha improdutividade como cristão, ele não vai deixar de me avaliar. Há muitas razões para a improdutividade. João 15:6, Jesus diz que gente aqui que se seca, que não tem fruto, é porque ele é insubordinado a Cristo. Ele nega a disciplina. Por isso que ele seca. Porque ele não permanece em Jesus, ele não fica para receber de Cristo a disciplina. Insubordinado. E eu tenho uma avaliação sobre a questão pessoal do insubordinado. Ele sempre, quando quer se esquivar, ele joga para a questão de que é coisa do pastor, da igreja, é coisa de Pedro, de Paulo, etc, etc, etc. Para exatamente criar uma rota de fuga de que aquilo não é obrigatório, Deus não está cobrando dele, é humano, é homem. Eu quero saber então, como é que se vai lidar, sabendo que agora é Jesus falando. Não foi Paulo, não foi Pedro, é Jesus falando: ô filho, vamos frutificar. E eu lhe dou uma razão porque você não consegue transparecer Cristo na tua vida. Você é muito desobediente, insubordinado, você não aceita comando, você não aceita o pastor, você só quer você e você. É necessário que a igreja confessional, a igreja humana, a igreja que é o crente, entenda que frutos só aparece aqui, quando nós estamos enxertados, subordinados a Cristo. Que em desobediência ninguém vinga aqui. Bondade é uma virtude de Cristo. Fé é uma virtude de Cristo. Amor é uma virtude de Cristo, do Espírito Santo. Ninguém produz por conta própria aqui. Então vem para Jesus. Mas não tem como se ele não quiser obedecer. Jesus também diz em Mateus 13, versículo 22. Por isso que ele está com vontade de cortar. Mandar embora o inútil. Porque o problema dele é mundanismo. Lê o texto aí, Senato. O que mata o fruto? Lê o texto aí. Lê alto.
os compromissos com o mundo, com a vida, as seduções do pecado do mundo, são razões para que não haja fruto. Ou seja, todo homem, mulher que professa fé, se ele não tiver uma visão centralizada em Cristo, se o seu coração não estiver naquilo que ele está exercendo em Cristo, ele não vai conseguir enganar a Deus. Aliás, folhas verdes não engana Jesus, engana nós, ele não. A maior razão para o povo estar seco aqui é o fato do mundo estar aqui, dentro de você. Por isso que o mundo está dentro da igreja, porque quem mata a igreja são os homens. É a igreja matando a igreja. A maior razão de você não conseguir produzir aquilo que agrada a Deus é o fato de você não querer obedecer. O que a gente faz com ele? Dá um ano para ele, Senhor. Vou dar. Depois o Senhor volta aqui, pode cortar se ele não aproveitou essa chance. Porque a misericórdia, a graça de Deus tem limite. Quantos anos mais você pediu para você mudar? Qual foi o espaço de tempo que você pediu em tua oração para que Deus te desse uma chance? Quantas que você não desprezou? Quantas que você já não jogou na lata do lixo? E a pergunta que eu faço aqui é essa: a corrupção dos pastores hoje superou a tua? Você está melhor do que eles? Você tem feito alguma coisa diferente? Ou você acha que o pecado deles é maior porque eles fazem com a igreja? Não. Porque o que escandaliza mais Jesus não é o fato de envolver a igreja, é o fato de envolver gente que Jesus confiou. Pelo amor de Deus, não piore o caso, não piore a situação. Porque Jesus não está nesse momento agora voltado a criar um fórum de vinganças mais severas para homens que enganaram multidões em cima do púlpito, que escandalizaram o nome de Jesus diante de multidões. Porque você pode ter feito o mesmo em todos esses anos fora de um púlpito. A começar pela tua família, que não quer nem igreja, nem entrar dentro de uma, pelo fato de que eles te conhecem melhor do que eu. Isso é escândalo. Quando ele vem à procura de alguma coisa cristã e não encontra em você, em mim, em nós. Vai solucionar o problema aqui nessa noite ou não? Ou vai ficar se escondendo atrás da corrupção dos outros, criando uma desculpa esfarrapada para você não se enxergar, não olhar, não se responsabilizar pelo teu? Como nós vamos lidar com essa expressão? Corta, porque este está ocupando espaço da vida inutilmente. Antes ele fazia porque não conhecia, agora ele faz conhecendo. São os piores, ultrapassam os feitos malignos da terra, aqueles que desenvolvem corrupção debaixo de um conhecimento cristão. Eu tenho medo, cenáculo, que todas essas críticas que foram feitas aqui por mim e por você se revertam em exigências. E por isso que eu tento que dosar e não esquecer sempre que eu também estou sendo avaliado e que ninguém paga pelo pecado do outro aqui. Que Jesus conhece bem a parte individual de cada um aqui. E folhas verdes não enganam, não o seduz, porque ele manda cortar.
eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produziu bom fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Produzir bons frutos de arrependimento, disse João Batista, para que ele venha e preserve a tua vida, não lhe corte. Como você vai sair dessa igreja hoje entendendo, compreendendo que Jesus está com um olhar voltado só para você, falando de você, não é de um conglomerado de histórias, é da minha história que ele está falando aqui, é da minha realidade, é da minha pessoa, é do que ele me confiou, que eu desprezei, que eu neguei, que eu envergonhei. Jesus está falando com o seu olhar voltado para mim, e dizendo que esta igreja não tem púlpito, não tem ministérios, não tem escalões, que todos são iguais diante desta palavra, que a igreja é o eu, que a igreja é o homem, que a igreja é o indivíduo professante. Abre o texto de Mateus 5,13. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, mas se tornar insípido, como há de salgar? Para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Biblicamente, Jesus se utiliza de uma expressão simbólica aqui quando ele recorre à questão do sal, porque o sal era utilizado na procissão da lei de Moisés, um utensílio importantíssimo, exigido pela lei de Deus. E Jesus utiliza o sal exatamente para querer pregar uma coisa muito importante aqui, uma coisa que tem que salgar. O que isso representa para Jesus? Uma coisa que precisa ter gosto, expressão. Sejais sal na terra, expressão de Cristo na falsa religião. Você que é duro contra a religião, e eu também sou duro contra ela, duro contra tudo que não tem caráter, gosto e não é bíblico. Então Jesus diz: então sejas o sal que salga. Então seja a verdade sobre as falsas religiões. Seja esse instrumento de Deus entre os homens, para dizer a eles qual a verdadeira religião que salva. Seja sal na terra, expressão de Cristo na falsa religião. Aquilo que o teu Senhor foi diante da hipocrisia, diante da política, diante dos falsos conceitos materialistas, a mesma coisa que ele representou, ele espera que a igreja também seja. Mas se as religiões mentem, são falsas, desprovidas, anticonfessionais, negam Cristo, sua natureza divina, o que você faz para ser diferente delas? Se as religiões ensinam valores do tipo desnecessário, daquilo que se tem que comer, vestir, o que o cristianismo é diferente hoje, diante de tanta hipocrisia, formalismo que já se pregou nessa terra. Será que a máscara que está lá não está aqui?
Jesus prega que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele, pois é do coração que procede o pecado e o mal. E ele prega para a falsa religião isso. E a pergunta surge: e será que nós somos a diferença? Se em outras religiões se mascarou, será que nós também aqui não mascaramos? Se as outras religiões se utilizaram do pó, da maquiagem religiosa, será que nós também aqui não utilizamos? Porque se lá falta o fruto e Cristo, e aqui? Não temos afrontado Jesus com a desobediência? Não temos afrontado Ele com a negação? Não temos desrespeitado a Ele, a palavra dEle, até mesmo os nossos irmãos? Qual a diferença entre nós e eles? Se o sal não salga, se o sal é inútil, segundo o meu Senhor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Deus permitirá que seja lançado fora e os homens desprezem. E é o que está acontecendo. O mundo tem direito, os ímpios têm totalmente direito de falar o que ele vê dentro da igreja hoje. Eu sou a favor de que a sociedade ímpia abra a sua boca para falar da safadeza, da sem vergonhice que está dentro da igreja evangélica. Sou a favor. Não de que isso vai salvar eles da condenação. Mas se nós temos o direito, eles também têm. Porque não é deles que Deus está requerendo. É de nós que Deus está requerendo. Porque o que nós temos feito, que supera o que o mundo é. O que temos feito para sermos a diferença e a referência de Cristo na terra. Formalidade, ritualidade, sem essência pode se tornar tradição e cultura religiosa. Toma cuidado. Estão lá os luteranos para te provar isso. Que o sonho de Lutero morreu com ele. E olha o que fizeram com a igreja que esse irmão trabalhou. Com todas as ideias erradas que ele também tinha. E não está discutindo doutrina aqui. Mas o sonho desse homem nasceu da leitura da Bíblia. Da fé, da materialidade da fé que sustenta e faz existir essa igreja chamada corpo. Para pegarem a igreja e transformarem num quê? Num antro de homossexuais e de bandidos. E as cerimônias estão lá. Nós não sentimos gosto, Senhor. Nós não sentimos diferença. O que está sendo pregado aqui, se prega em outras religiões, autoajuda, psicologia, trabalho mental. O que o cristianismo evangélico hoje faz para ser a diferença? O que você tem feito para ser? Seja sal na terra, seja luz no mundo. Porque não há discipulado secreto aqui. Não se esconde uma lâmpada dentro de alguma coisa ou debaixo de alguma coisa. É necessário que a coloque aonde precisa ser iluminado. Eu quero que vós sejais minha luz. Paulo diz, Filipenses 2,15, que a luz da qual Jesus se refere é esta, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, sem pecado, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual deve resplandecer como luzeiros no mundo, no qual a vontade de Cristo é que nós sejamos luzeiros no mundo, é que nós sejamos a diferença no mundo, a falta, a obra pecaminosa, a transgressão, a sujeira que
que está no mundo, ela não pode estar no crente. E Paulo diz: nós devemos estar perante o mundo irrepreensíveis, inculpáveis. Nós precisamos levar obras, testemunho cristão, para que o mundo sinta a luz, para que o mundo sinta gosto, para que ele seja impactado em qualquer momento e instância que um crente abre a boca, que ele dá um gesto, que ele faz qualquer coisa. Cristo quer que aqueles que são do ato confessional façam a diferença lá, impactem a sociedade, porque a hora que eles olharem para nós e ao invés de se escandalizarem com o bem, com a justiça, com a fé, com a prudência, com a santidade de Cristo, mas se escandalizarem com a nossa corrupção, com a nossa falta de caráter, nós nos tornamos piores do que eles. Então, se a geração está corrupta, perversa, o que você tem feito para ser diferente dela? Qual é a luz que está em você? Então, para o Senhor Jesus, o escândalo começa aí, quando o sal não salga, quando a tua lâmpada não traz luz. Quando o sal não salgar e a lâmpada não iluminar, é necessário que seja jogado fora, pisado e desprezado pelos homens. E o que nós temos feito para que a indignação de Cristo não esteja sobre nós? O que nós temos feito para alimentar os famintos do testemunho cristão? Para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida e imoral? Estar dentro de uma igreja institucional? Adquirir folhinhas verdes? Cantar música gospel? Aprender a orar? Aquela coisa toda sacramental, litúrgica. Em outras religiões também tem. Jesus ele fala que a fé cristã, ela vem de um ato de exploração, de você explorar até encontrar. O reino de Deus só se manifesta para quem busca, para quem se dedica até achar. E Jesus diz que no mundo há muitas pedras preciosas. No mundo há muitas pedras que brilham. Nas religiões se pregam muitas coisas boas, mas há uma só mais valorosa. Uma só que pode salvar. Uma só que pode redimir e reconciliar. E Jesus fala que quem está à procura da mais valorosa vai encontrar em Cristo. Mas a questão aqui é essa: se Jesus emprega em si próprio a responsabilidade de fazer que o seu ministério de salvação seja melhor do que os outros, de outros nomes, de outras religiões, dando ao homem o que o homem precisava para se redimir, se salvar e se reconciliar, que foi a sua vida na cruz, porque esse é o ato que salva e que faz o cristianismo ser melhor do que as outras religiões, pela questão da oferta, do sacrifício, da oferta expiatória pelas nossas culpas, que Maria, que José, que Santo Antônio, que Maomé, que outras entidades não podem lhe dar. Se Jesus fez esta pedra chamada Cristo ser uma coisa valorosa mais do que as outras, esse empenho também tem que ser nosso. E essa pedra aqui tem que brilhar. E tem que ser mais valorosa do que tudo que está lá fora. Porque amanhã o mundo vai dizer para mim: a tua vida em Cristo se resume em dar comida para os pobres. Lá na maçonaria nós também fazemos isso. A tua vida com Cristo, teu ministério de salvação se resume em cantos, em orações, em espiritualidade, equilíbrio psíquico. Na minha religião também a gente pratica isso.
Mas o que faz o sal daqui salgar e a luz de Cristo iluminar as trevas da falsa religião e do mundo pecaminoso e imoral? De que Ele é o único que pode transformar a vida de uma pessoa. Que o autor da vida é Cristo. E o mundo está pensando que Ele não tem mais poder para transformar a gente aqui. E o mundo está errado. Não é Jesus que não tem poder para transformar pessoas. São as pessoas que não estão querendo ser transformadas. Porque tem gente aqui querendo tomar o espaço do outro para fazer vida cristã inútil. Para oferecer a Deus uma vida inútil. E Jesus está mandando cortar, pisar, ensinando os homens a desprezar. Aonde tiver esse sal que nos salga, essa lâmpada que nos ilumina, aonde não estiver a árvore frutífera, manda cortar, pisar e desprezar. Porque Deus não tem prazer em nenhum deles. Mesmo que eles levantem a bandeira cristã, mesmo que eles façam carreatas em Israel, mesmo que eles saiam por aí fazendo barulho, porque é isso que o movimento evangélico serve, para fazer barulho e agitar corpos. Mas dar a Deus o templo, a igreja para Ele habitar, um corpo, uma alma e um espírito preparados para receber o Espírito Santo e desenvolver as graças, as misericórdias e as bênçãos de Cristo na terra, está escasso. Deixa eu dizer para você, não é que falta igreja, falta gente. Não falta igreja, falta pessoas. Pastor, na minha cidade não tem igreja qualificada para me congregar. Então faça do metro quadrado que você habita a tua igreja. Faça então a diferença. Transforma a tua vida para Cristo, meu irmão, para que ela seja essa referência. Vai falar muito mais do que igreja e pastor em cima do púlpito. Nós vimos homens incendiar cidades com a mensagem cristã. Pedro mesmo, fora de igreja, converteu 3.000 almas para Jesus. E nem tinha igreja, instituição, nem placa. Essa igreja na mão de Jesus, ela é poderosa. Quando santificada, quando sujeita a Cristo, o diabo não pode fechar ela. O diabo não pode ir com ela. O mundo está tendo mais dignidade para protestar contra direitos civis do que propriamente dita a igreja com as coisas de Cristo. Porque as pessoas perderam caráter e personalidade. Ainda mais quando elas dizem assim: não julga, pastor. Não fale para não ser julgado. Porque lá no fundo, ela sabe que aquele pastor compromete toda a história dela, porque ela também está conveniada àquilo. E tão pior do que ele. E é essa visão que eu tenho. O Macedo não é problema para mim, Valdomiro, um idiota. O outro é um bandido inteligente. E ele é o quê? Para mim, o pior é o que está no banco. É o que enche a igreja. É gente que financia esse sistema. É o anseio do público por esses homens de corrupção espiritual. Para mim, eles superam quem está em cima do púlpito. É que nem Estevão e a Sônia. Não são problema. Foram acusados de tudo quanto é crime ideológico. Voltaram
E talvez agora tenha uma igreja maior do que eles tinham antes. Por que Jesus vai mexer com eles? Se eles estão fazendo um favor para Cristo, para tirarem das igrejas fiéis as pedras de tropeço, leva. Pode pegar. Aonde a carne, há abutres. Os abutres estão onde está a carniça. Nenhuma pessoa de índole, caráter, noção de experiência de vida ficaria dentro de uma igreja como essa. Ainda mais um crente com uma Bíblia na mão. Mas em compensação, quando eu oro, eu não falo: Deus, Senhor Jesus, dê cabo nesses líderes corruptos. Não, eu oro: Senhor, dê mais saúde para eles, para que eles continuem levando a carniça e deixem aqueles que querem o evangelho para nós. Pode ser 1, 2, 3, não importa. Mas sabemos que quando começarmos a evangelizar e a pregar Cristo para essas pessoas, elas não vão negar vida, amor, devoção, serviço e obediência a Jesus. Elas vão fazer questão de brilhar e salgar aonde estão, não pela calçada da fama, mas pela devoção e vocação confiada ao nome de Jesus. Por mais que seja 1, 2 ou 3, porque eu já me convenci de que a minha igreja nunca vai ser cheia, de que a minha igreja nunca vai ser lotada, que eu não serei homens de conferências, porque o evangelho verdadeiro não está para isso, de que eu serei homem de pregação para público pequeno, para pessoas pequenas, para pessoas simples. E daí? Porque é lá que o Senhor espera que vá sair aquele que faça a diferença. E esse é o nosso problema. Temos a igreja do corpo escandalizando mais do que a instituição, a igreja pessoal escandalizando mais do que a congregação. Jesus dizendo: aqui nasce joio e trigo, e até o juízo isso não vai poder ser impedido. Mas em compensação, aí nesse corpo, nessa alma e nesse espírito, o joio não pode estar aí. Porque desse corpo Jesus espera uma coisa perfeita. Você não pode mudar as igrejas, você não pode mudar o tempo, nós não podemos impedir a corrupção, mas podemos fazer a diferença. Mas podemos ser o diferente disso tudo que está acontecendo no mundo e na igreja. E eu espero em Cristo que Jesus não esteja com uma foice na mão hoje para cortar, mas que Ele tenha misericórdia e te dê mais um tempo para você entender que Jesus vem para requerer de você uma obra cristã que você não fez vingar. Entenda. Ele virá contra nós, até que nós nos convençamos de que nós não somos essa obra inútil aqui. E será que nós convencemos? Você está aqui hoje, pensa. Jesus está falando com você. Blá, 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 blá. Já preguei. Homens que lutam para erguer um templo para Cristo na esquina, e Jesus dizendo para que eles ergam um templo no coração. Milhões gastados com o templo de Salomão aqui no centro de São Paulo, na Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor Edir Macedo, construído com o dinheiro do povo e com a ignorância do povo. E Jesus pedindo para que os homens chorem, clamem, para que essa igreja nasça de um coração cheio de fé, de amor e esperança com Ele.
cheio de santidade, verdade, justiça e bondade. Você está aqui? Pensa, meu irmão. Eles são sujos, nós somos o quê? Eles enganaram multidões, nós enganamos quem? Até quando Jesus vai tolerar as tuas folhas verdes aí? Até quando Jesus vai aguentar esse sal que não salga, essa lâmpada que não tem luz? E tem gente dizendo aqui para o Senhor: mas Senhor, não é estação, não é tempo. É que nem hoje, quando eu vim para a igreja aqui, uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, eu não estou preparado para me batizar. Eu disse assim: minha irmã, querida, não ameniza a tua situação. A tua honestidade aqui não ameniza a tua situação. Porque estando assim, a ira de Deus permanece sobre você. É nobre, mas não é responsável. É nobre a atitude, mas não é responsável. Porque o responsável é: vou me converter. Entenda, meu amado irmão. Templos que não foram feitos por mãos humanas, mas adquiridos pelo precioso sangue de Cristo vertidos na cruz, que chegaram arrebentados, destruídos, envergonhados, e Jesus os purificou, os limpou, os santificou, os transformou e os justificou, para que fosse a referência de Deus na terra, a habitação do seu ser entre os homens, a diferença de Deus no mundo. Aquilo que é diferente de tudo que a história pode contar, de tudo que a história pode falar. Era isso que ele esperava de nós aqui. Há pastores que dizem que nós estamos fora da comunhão quando não temos um pastor e uma igreja. E Jesus diz que estar fora da comunhão é quando você não lhe obedece. De que nós estamos condenados quando nos sujeitamos ao pastor e ao que ele pede. Jesus diz: a condenação não é essa, a condenação é quando você não se sujeita à fé. O pastor é um subordinado, a igreja é um ambiente de congregar, mas o que salva é Cristo. O que nos dá salvação é a fé. O que nos dá direito de entrar no reino do céu é o teu corpo, a tua alma e o teu espírito sem corrupção. Estou com cobertura espiritual do meu pastor. A minha igreja intercede por mim. Nada vale isso se você não tiver uma vida com Cristo particular. Entenda, não é o cenáculo da fé que está sendo julgado hoje aqui, mas as pessoas que estão aqui, que foram e foram, vieram daqui e de lá, correram para cá, correram para lá, fizeram esse trânsito religioso no cristianismo, para chegar aqui hoje só ter folha verde. Corta, porque todo ramo seco meu Pai vai jogar no fogo. Amaldiçoa para nunca mais dar fruto. E assim será o dia do juízo sobre todos aqueles que não fizeram Jesus vingar na sua vida própria e pessoal. Minha mãe não quer vir para a igreja, que se dane. Meu marido não quer vir para a igreja, pastor, que se dane. Salvação individual. O que interessa é o que você faz, é o que você é o que você anda fazendo enquanto eles negam. Mas eu já vi muita gente que nunca entrou aqui levar gente daqui e superar em caráter e opinião mais daqueles que estão aqui. Saíram pregando, falando, anunciando para todo mundo que é de Jesus e é do cenáculo, para depois de algum tempo
promoverem os maiores escândalos, mais do que aqueles que estavam lá dentro da sua casa, assistindo Faustão, todos esses anos que ele ficou aqui. Comerem do que disseram que nunca mais iam comer. Cuspirem no prato, como diz o ditado popular, né? Aonde comeram. Gente que não tem caráter e não tem personalidade. Que nojo. Jesus, eu não quero ser isso. Senhor, eu não quero superar a minha corrupção. Eu não quero superar com a minha corrupção aquilo que os homens fazem lá fora. Espera em Cristo de nunca subir aqui em cima desse púlpito, irmão. Nunca subir aqui para pregar uma palavra para você, fazendo o Senhor calar a boca, para falar de coisas humanas. Espere em Jesus nunca substituir a voz de Jesus aqui para ser uma autoridade sobre ninguém aqui. Por isso, eu me recorro a Cristo hoje aqui, para perguntar ao meu Senhor: Senhor, como que o Senhor vê uma árvore sem fruto? Qual o teu sentimento por ela, Jesus? Senhor, qual o teu sentimento, Senhor, por o sal que não salga e a lâmpada que não ilumina? É de que ela seja cortada, desprezada e lançada fora. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.